delas pra gente tocar no assunto. Esse é o Pod Só Delas, feito pra gente tocar no assunto. Aqui a gente fala de prazer feminino, sexualidade, saúde física e mental. Já aproveita, já segue a gente lá no YouTube, ativa o sininho, curte esse episódio e manda para aquela amiga que tá naquela correria doida, porque o tema hoje vai tocar fundo. E hoje a gente está recebendo uma convidada muito chique. A nossa convidada é daquelas que sabe falar de ciência, mas também de vida. E que costura não só tecido, mas momento de pausa e presença. Ela é gastropediatra, mestre em saúde da criança, instrutora de mindfulness, professora, realizadora do Diástole e nas horas vagas, a doutora Costurinha. Bem-vinda, Patrícia. Obrigada, gente. Um prazer estar aqui para falar de assuntos tão legais, né? Aí para a mulherada. Estou muito feliz e honrada com o convite. Seja bem-vinda, viu? Seja prazer. obrigada. Então, como a pausa pode transformar a nossa vida, inclusive a sexual? Como estar presente para ser maior afrodisíaco que existe? A gente vai falar hoje da pausa, como a pausa pode transformar a nossa vida. Então, Patrícia, vamos começar. O que é a pausa? A gente vive num mundo hoje extremamente agitado, né? Segurando milhões de pratinhos, principalmente nós que somos mulheres. E muitas dessas nossas atividades, elas estão envolvidas em situações, às vezes, de estresse, coisas que às vezes a gente nem classifica como sendo estresse, mas que desencadeiam na gente uma resposta estressante no nosso corpo. Por exemplo, aquele dia corrido que você tem que levar menino na escola, voltar, e tem salão, e tem unha, e tem trabalho, e você fica naquela ansiedade o dia todo. Todos esses momentos em que a gente tá, né, corrido demais, o nosso corpo ele vai desencadeando algumas substâncias que são substâncias que vão fazendo mal pra gente gradativamente. A gente desencadeia a nossa resposta de estresse, com isso a gente desencadeia adrenalina, mas também, por exemplo, uma coisa muito falada, cortisol. E a gente não quer ficar cheio de cortisol, que está relacionado a questões inflamatórias. Então, todas as atividades que elas remetem à pausa, elas fazem a gente, ao contrário, ativar a nossa resposta de relaxamento do corpo e não a nossa resposta de estresse. E a gente não está sabendo muito fazer isso, sabe? A gente não está sabendo parar. Tá né? difícil, verdade. né? Porque a gente liga muito o piloto automático. A gente não percebe o que o corpo, o que a gente faz com o nosso corpo, né? Exatamente, a gente vai nessa rotina e às vezes as pessoas falam assim, não, eu dou conta de tudo, eu sou workaholic mesmo, eu trabalho pra caramba, eu não preciso desse descanso. Não sabe, porque você não sabe internamente o que está acontecendo dentro de você. E hoje a gente já tem muitos estudos relacionando estresse com muitas condições, né? Com condições neurológicas, com envelhecimento precoce, com alterações de sono e com situações relacionadas até a dores crônicas. Então tem muita coisa relacionada à questão de ansiedade e estresse. E aí a gente vem trazer as situações de pausa justamente para a gente reverter isso um pouco, né? Então, a prática, por exemplo, do que a gente chama de mindfulness, que é muito mais do que só uma terapia, é quase uma filosofia de vida. A gente diz que é a gente viver no momento presente, de forma intencional e sem julgamentos. Isso parece uma coisa muito simples, né? Mas... Quando eu tava em casa preparando aí, né, pensando, né, nessa questão da pausa mesmo, que eu vou perguntar pra Patrícia, será que eu consigo fazer essa pausa? Eu acho tão difícil, porque eu acho que por mais que a gente silencie, tente esvaziar a mente, parece que tem A mente um sempre festival fala, né? de rock, cada banda tocando de um lado e você não Vocês para. falaram uma coisa que é o maior mito que a gente vai ter em relação à meditação e à pausa, de que a nossa cabeça tem que parar.
a nossa cabeça não para. A gente simplesmente não se envolve com o que a nossa cabeça está contando pra gente. E para isso a gente tem técnica. Então, eu não medito. Mas esse é bora lá. Isso é uma distorção do conceito de meditação. Meditar não é parar os pensamentos. Eu não paro o meu pensamento. Os monges budistas lá devem parar. Nós que somos os mortais aqui, a gente não para, não. A gente simplesmente não se envolve com ele. E eu brinco, né, nos cursos, às vezes, que a nossa cabeça, principalmente a de mulher, é assim, né? Ai, meu Deus, hoje já acordei atrasado. Nossa, na hora do almoço, eu vou ter que tirar a carne para fazer no almoço. Ai, eu vou chegar atrasada na escola. Nossa, na escola, será que eu comprei aquele presentinho do meu amiguinho da escola? Nossa, aquela mãe daquele amiguinho é meio chata. Aí a gente vai, né? Trabalho. E aí, quando você vê, o primeiro pensamento, ele já te levou em milhões de outros pensamentos. E o que a gente aprende quando a gente pausa e quando a gente começa a prestar atenção na nossa respiração e na gente mesmo, a gente aprende a não se envolver com essa nossa mente, que a gente fala que é uma mente macaco, que tem vários macaquinhos, né? Pulando de galho em galho, e a gente vai dando a mão para eles. A gente aprende a não dar a mão para eles. Seria a gente parar de querer controlar tudo? Ixi, exatamente. E eu acredito assim, eu sou terapeuta também, sou psicanalista, Sim. e eu trabalho muito essa questão, porque a mente da gente, ela sabota a gente o tempo inteiro, O tempo né? inteiro. E aí eu falo com as minhas pacientes, a gente tem que saber dominar ela. Exatamente. Se a gente não souber dominar, a gente fica refém dela, né? E aí, igual eu tive uma paciente que ela travou aqui, agora ela tá fazendo com uma fisioterapeuta especializada, ela travou muito. Eu falei com ela assim, começa a se observar, começa a olhar para você com autoconsciência. E aí, geralmente, assim, a gente que já está acostumado com isso, a gente já olha, né? Sim. Mas quem não tá, a gente vive o dia inteiro sem ver. E ela começou a perceber que quando ela ficava ansiosa, ela apertava isso aqui. Então, Travava. mas só que foram anos e anos e anos até que desencadeou um problema muito sério. Sim. E hoje, ou agora ela está com consciência, mas essa questão, igual você está falando, da importância de olhar para dentro, de silenciar e perceber, é importante, né? Muito. E ó, vocês falaram aí, né? A gente tem que aprender a não controlar. Isso é uma das grandes questões que a gente trabalha na Mindfulness. A Mindfulness foi a gente fala às vezes uma terapia, né? Porque ela foi desenvolvida por um biólogo, o John Kabat-Zinn, lá da Universidade de Massachusetts, e na década de 70, mais ou menos. E uma das grandes frases que ele fala é: você não pode controlar as ondas, mas você pode aprender a surfar. Olha, excelente, Isso é uma né? frase da Mindfulness típica. E a gente fica querendo controlar as ondas, né? Aí eu vou ter uma vida que eu não vou ter imprevisto, eu vou ter uma vida que vai funcionar tudo certo. A gente não controla. Mas na hora que o imprevisto vem ou que alguma coisa acontece de uma forma diferente do que a gente pensou, né? a gente tem que aprender a lidar também com isso. E é isso que a Mindfulness faz com a gente, sabe? Nessa questão do não julgamento, mais do que só a questão da pausa e da presença. O não julgamento, na verdade, o auto-julgamento, né? O não julgamento que envolve Próprio, também né? o nosso auto-julgamento. É. Uma das outras grandes coisas que a gente trabalha nas questões do percurso nosso dentro da Mindfulness é a questão da nossa autogentileza. Pra gente ser gentil com a gente mesmo, Por que né? que é tão difícil? Por que às vezes a gente fala de uma forma com a gente que a gente não falaria com a nossa melhor amiga, né? Exatamente. A gente fala com a gente mesmo Nem de com o jeitos nosso muito inimigo, às rudes. vezes. A gente fala com a gente, às vezes, de jeitos muito rudes, assim. E a gente não falaria isso para outra pessoa. E né? cada vez mais você presencia esse tipo de ato. Exatamente. Né? Eu acho que é difícil, Sabrina, porque toda essa questão de cobrança do mundo que a gente vive hoje em dia, do mundo que a gente tem que ser produtivo, que a gente tem que estar bonita, que a gente tem que estar magra, que os seus filhos têm que estar super bem, a sua casa tem que estar arrumada, o seu trabalho tem que prosperar. E não acontece isso tudo junto ao mesmo tempo, né? Tem hora que o trabalho tá mais ou menos e a casa tá funcionando super bem, tem hora que o trabalho tá maravilhoso e a casa tá uma bagunça. E a gente precisa aprender com A gente isso. começa a ficar até sufocado. Né? É Você vai verdade. falando assim, ai meu Deus do céu. É isso. Aí a cabeça fica confusa. Qual o Também. pratinho você vai escolher deixar hoje? E a gente vai começando a aprender a fazer essas escolhas conscientes, a priorizar o que deve ser priorizado, sabe? E você tem algumas técnicas assim que você pode
já contar pra gente, assim? Compartilhar um pouquinho. Pra ajudar a gente, assim, olha, o que é ideal? Porque quando começa esse turbilhão na nossa mente e a gente não descansa, tem até esse problema, né? Quando a gente, às vezes, vai dormir, a gente tem gente que não dorme, que a mente fica o tempo inteiro trabalhando. Sim. O que você dá de dica pra gente fazer, Então, né? quando a gente tem um percurso dentro da mindfulness, aí eu acho que é importante a gente falar uma diferença, né, sobre meditação e mindfulness, né? Meditação é como se a gente falasse assim, atividade física. Então, dentro de atividade física, eu tenho várias modalidades. Eu tenho natação, tenho corrida, tenho crossfit. E a meditação, ela é esse termo amplo da atividade física. Mindfulness é um tipo de meditação. Então, eu posso fazer uma meditação baseada nos conceitos da mindfulness. E a mindfulness é uma coisa que você está ligado no momento presente, sem julgamentos. Então, a gente vai aprender a pausar, a gente vai aprender a meditar e a estar naquele momento presente sem julgar o que está acontecendo. Então, a gente faz um caminho. A gente faz um caminho por onde a gente passa. Primeiro pelo reconhecimento de algumas coisas externas, depois pelo reconhecimento da nossa respiração, depois pelo reconhecimento das nossas sensações, e aí a gente vai reconhecer os nossos sentimentos. Então, a gente faz esse percurso. Então, para a gente começar, é muito bacana você, por exemplo, ter algum objeto que te remeta e que você possa recorrer a ele no momento em que você está mais ansioso e que ele te traga de volta para você. Hoje eu tô Tipo um sem. amuleto, né? Hoje eu tô sem, mas eu ando sempre com umas pulseirinhas que tem umas bolinhas. E aí você pode, por exemplo, tô muito estressada, tô muito ansiosa, eu pego aquela pulseira que parece um terço. E eu vou respirando, contando aquelas bolinhas da pulseirinha. Tem vários outros objetos. Tem atualmente uns bichinhos que a gente pode apertar e soltar, né? Você pode utilizar, por exemplo, um óleo essencial, que vai ser uma coisa que você vai passar no seu pulso Eu e você amo. vai Cheirar. cheirar aquele óleo essencial e ele vai te trazer de volta para você. Então, a gente tem alguns artifícios e, obviamente, o mais conhecido deles são as práticas meditativas que envolvem prestar atenção na respiração. E isso é muito legal a gente Sente o arzinho da fazer. montanha só pra velhinha do bolo. Exatamente. Segura também, segura uns Segura. segundos. E aí a gente vai ter várias técnicas, que é isso, é bacana você fazer um percurso de aprendizado, né, dessas técnicas. E não necessariamente a pausa de todo mundo vai ser na meditação. Às vezes a pessoa vai pausar fazendo yoga, às vezes a pessoa vai pausar num grupo de oração, onde seja um grupo que as pessoas entrem para isso. Então a gente tem diferentes tipos de pausa. O importante é que essa pausa exista. A gente, como mãe, tem uma questão muito. Desculpa, Fê. É grande, assim, com as crianças, com tanto diagnóstico sendo Sim. aí jogado. Não, tem isso, tem isso. E talvez, às vezes, só essa pausa Sim, aí já... eu sou professora de meditação de criança, né? Eu dou aula aqui em Juiz de Fora para o 6º ano de meninos de 10 e 11 anos, né? Eu trabalho com legal. isso, sou a professora agora do ensino fundamental e está sendo uma jornada, assim, incrível e maravilhosa. Porque. E a gente faz. Fiz esse caminho com eles, né? Comecei primeiro prestando atenção nos sons externos. Você pode pausar, se você estiver num lugar, por exemplo, de natureza, prestando atenção nos sons que estão acontecendo ao seu redor. Isso é uma situação que a gente pode pausar num lugar bacana, prestando atenção nos sons ao redor, com intencionalidade, querendo prestar atenção só naqueles sons, né? E a gente vai prosseguindo no caminho até que você consegue prestar atenção muito também nos seus sentimentos. E a gente consegue melhorar e cultivar melhor os nossos sentimentos. E é engraçado, né, que nós, seres humanos, fomos criados de uma maneira assim, a gente nunca nomeou os sentimentos, né? Exatamente. Então, até pra gente fica difícil, assim, o que eu tô sentindo? Eu tô sentindo raiva, eu tô sentindo alegria, eu tô triste, né? E quando você começa a pausar, você começa a perceber o que tá saindo aqui dentro, né? E aí é até importante, aí eu gosto de falar um pouco de energia, que aí o que você tá botando pra dentro também, né? Você ter consciência do que você pausando, você consegue entender o que você tá colocando pra dentro do corpo, né? Exatamente. E mais do que aprender a reconhecer os sentimentos, eu acho que é importante a gente aprender a não julgar os sentimentos. Porque a gente fica falando, às vezes a gente fala assim, nossa, tô com raiva, raiva é ruim. Gente, às vezes você precisa sentir raiva. Porque se você não sente aquela raiva no momento em que você precisa sentir, ela
vira outra coisa. Verdade. Ela vira uma dor crônica, ela vira alguma questão que Aí você o vai corpo sentir uma dor começa na a falar, barriga, né? aí vira uma dor de cabeça. Você assumir, não, cara, eu tô com raiva. E aí você não vai descontar em ninguém, mas falar, putz, tô com raiva agora. E isso é lícito. Todos os sentimentos, eles estão aí. Então, essas questões todas da pausa, da mindfulness, da meditação, ensina a gente a meio que fazer amizade com essas coisas, né? Acolher, né? Acolher. Falar, olha, Tá é isso tudo aí. bem, né? Eu tô com raiva mesmo, mas é isso que tem pra hoje. Tô com medo. E a gente entender isso ao invés da gente ficar o tempo todo querendo achar que a gente tá feliz, porque a gente não tá. E aí a gente fica cuidando só do corpo físico, né? Porque Exatamente. as dores aparecem, né? O corpo fala isso pra gente. E não essa vai nessa energia. relação, hoje a gente já sabe, por exemplo, que tem uma relação estreita, muito grande entre as questões, né, de estresse crônico e de doença cardiovascular. E não é uma situação só, assim, pequena, é uma situação grande. Então, às vezes, a gente faz o dever de casa, de comer direito, de fazer a nossa atividade física, mas o sono é todo atrapalhado, eu não tenho uma rotina de pausa. Eu tô com risco cardiovascular do mesmo jeito. Sim. E isso é muito importante a gente compreender, sabe? Porque todas as coisas que já estão muito divulgadas, elas têm um super valor, atividade física, alimentação correta, mas a gente não pode esquecer dos outros pilares também, né? Desculpa, agora eu vou deixar você E falar. a saúde mental está cada vez mais em voga. Mas me tira uma curiosidade. Aonde que a gente aprende com você tudo isso que Eu você ia tá falando? Adorei. Porque eu estou assim, maravilhada com tudo que você está transmitindo pra gente. Então, eu sou médica, sou gastropediatra e eu sou meditadora. Eu medito há uns 7 anos, mais ou menos. E a meditação, ela operou milagres, assim, no meu jeito de ser, no meu jeito de entender a vida, no meu jeito de superar dificuldades que eu tive. E aí eu comecei a ficar muito curiosa com o que estava acontecendo na minha cabeça. Eu sou médica, sou professora, gosto de estudar. E eu comecei a estudar desde 2023, que eu venho mais ou menos fazendo alguns cursos. Comecei fazendo formação de meditação para criança, sou pediatra, entendi que esse era o caminho inicial. Mas acabei chegando numa pós-graduação, que eu terminei agora, fiz uma pós-graduação em mindfulness mesmo. Estou fazendo uma outra agora, formação de meditação para instrutores da área da saúde. E atualmente eu tenho um espaço. Eu tenho um espaço onde eu trabalho com cursos de meditação. O meu espaço chama Espaço Diástole, porque diástole é a fase de relaxamento do coração. O coração se contrai em sístole e ele se relaxa em diástole. Então, para a gente poder ter uma sístole, que é uma contração efetiva, a gente tem que ter um relaxamento efetivo do coração, para ele poder se preencher de sangue. Se eu tenho problemas na minha fase diastólica, eu não tenho uma sístole, eu não jogo o sangue para o meu coração com a mesma potência. Então, eu intuí mais ou menos esse nome, assim, que tem a ver, né, com a minha profissão. Mas ficou perfeito. E a gente tá Eu trabalhando. quero ir lá conhecer. A Sabrina já sabe, eu quero ir lá. É lindo, 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 lindo. Ela é minha vizinha. Eu minha sou- vizinha. A gente mora lá na mesma casa, maravilhosa. E tá sendo uma jornada muito legal, sabe? Então, tá sendo um espaço de troca entre, né? Eu não fecho inscrição para homem, os homens são super bem-vindos no Diástole, mas até hoje eu só tive inscrição de mulher. Nos Geralmente 4 grupos que Os eu homens são abri. mais. Eles demoram mais para É, mas recorrer a essas fácil coisas. colocando aí que Nos você não 4, restringe. Eu falei até que eu vou fazer um Diástole maridos, assim, Isso. pra quem já fez. De mulheres que estão na menopausa, É isso aí. maridos de mulher. Esses vão precisar. Enfim, tem sido uma jornada bem diferente, mas tá sendo muito legal. Tá sendo muito legal. Então, eu vou trazer para nossa área aqui, né, do podcast, Sim. que é sexualidade, que Vamos a gente falar adora sobre falar um isso. pouquinho. Isso aí. E como você falou, que na sístole a gente contrai, a diástole a gente tem o relaxamento. Sim. Na fisiopélvica eu também falo isso, a contração e o relaxamento são necessários para a sexualidade, para o Aham. funcionamento ali do assoalho pélvico ser, né, funcional, real. Como que a gente traz aí a pausa para a sexualidade, essa entrega aí, né? Quanto mais a gente aprende
quando a gente pausa, a gente tem a condição de fazer um reconhecimento de como a gente tá, né? De como tá o nosso corpo, e a gente começa a compreender quem somos nós e quem é o nosso corpo também, né? Quais são as sensações do nosso corpo que a gente gosta, as sensações do nosso corpo que a gente não gosta, né? Sim, E eu acho sim. que a gente trabalhar muito a questão da autogentileza também, né? Se vocês quiserem fazer um só de perimenopausa, me chamar, eu tô aí, eu sou, passei esse, Estamos passei no início do ano esse furacãozinho aí, mas agora eu tô aí suplementada e fazendo o que tem que ser feito, mas foi um furacão. E aí a gente A precisa gente se acha que tá reconhecer. enlouquecendo, não A gente é? tem que se reconhecer num novo corpo que mudou o aspecto, e você querendo fazer atividade física, mas você sem energia. Então você Sim. tem que trabalhar muito a questão de autogentileza, né? Eu passei a acho. mesma coisa que vocês, justamente agora, tem uns 8 meses também, que agora eu também estou suplementada e tem 2 meses que eu sou uma nova mulher. É isso aí. Eu falo que eu renasci das Nossa, cinzas. eu também. Eu passei um mês de março muito difícil, assim, Eu também. porque foi muito difícil para mim. Mas eu acho que todas essas questões me ajudaram a entender, de falar, meu Deus, é isso, sabe? Eu não posso pensar que eu tenho 20 ou 30, eu tenho 52. Então eu tenho que trabalhar, né, todas essas questões com o meu corpo de 52, não com o meu corpo de 25. Então, eu acho que essa questão toda da gente conseguir trabalhar com a gente mesma, a nossa autogentileza, nossa, gente, isso vai ajudar demais as nossas questões de sexualidade. Porque o sentir. Desculpa, não, hoje eu tô não tem falando. problema, Pode falar. O sentir, né, faz a gente entender o caminho do prazer. não é mesmo? Exatamente. E a gente conhecer o nosso corpo, Sim. né? Porque que tipo de sensação eu gosto, que tipo de sensação eu não gosto. O que é bom para uma mulher pode não ser bom para outra. A gente vive nessa onda aí de Instagram, né? De tudo, de, sei lá, altas performances. Às vezes, para uma pessoa, o bom não é uma alta performance, é uma coisa mais básica. É um papai e Vamos dizer mamãe, né? Normal. entendeu? Então eu acho que a pessoa se reconhecer nisso, É. ter uma autogentileza, uma gentileza com ela, né? E é bom agora você estar trazendo isso para cá, porque você, por exemplo, assim, você tinha autoconsciência, você se escutava e você percebeu assim, eu tô passando por um momento, isso não é meu, isso Uhum. provavelmente é fisiológico e procurou um recurso, igual Sim. aconteceu comigo. Mas conta pra gente os benefícios que você vê para as mulheres também despertarem para isso, né? Sim. Quais são os benefícios que deve ter aí alguma estatística que o Mindfulness traz vamos falar aqui para as mulheres, que é o que a gente fala, mas para as pessoas Até em pra geral, essa questão né? que você já trouxe Sim. da perimenopausa Sim. aí, da menopausa, né? A gente tem muitos benefícios relacionados. Por exemplo, o primeiro que todo mundo correlaciona é com questões relacionadas a relaxamento, né? Então, à medida em que a gente pausa, que a gente respira, eu ativo mais conscientemente a minha resposta de relaxamento. Então, o meu corpo trabalha mais com... então, por exemplo, a longo prazo, você pode até diminuir sua frequência cardíaca basal. Meditadores têm uma frequência cardíaca menor, porque trabalham mais com a questão do parasimpático, que é o nosso sistema que relaxa, né? E isso, para questões relacionadas à menopausa, eu acho que é importante a gente falar também para as mulheres, porque a gente já entra na menopausa numa época em que as questões inflamatórias do nosso corpo, elas estão maiores, né? E quanto mais a gente está estressado, mais o nosso corpo fica inflamado. Então, quando a gente pausa e quando a gente medita, a gente ajuda a diminuir a liberação de cortisol. Ajudando a diminuir a liberação de cortisol, a gente ajuda a diminuir as cadeias, por exemplo, que vão ajudar a gente a ter risco cardiovascular maior. Então, pessoas que têm práticas de pausa e de presença, elas acabam desenvolvendo esses riscos de uma forma menor do que as pessoas que têm uma vida totalmente ansiosa e sem parar. Na pausa a gente tem a liberação desses hormônios, endorfinas, citocina, Exatamente. a gente consegue eles tem também essa na liberação, pausa, né? Exatamente. A gente, na verdade, a gente vai ativar as nossas funções por um grande nervo que atravessa a gente, que é o vago, né? E o nervo vago, ele atravessa o nosso corpo, mas ele tem milhões de terminações no pulmão. Então, quando eu paro e eu respiro conscientemente, eu encho o meu pulmão de uma forma consciente, eu vou ativar esse nervo vago. E aí eu acho que é hora de fazer uma analogia que
que eu amo fazer, né? Assim, a nossa resposta de estresse, ela não é ruim. E eu acho que isso é importante que a gente saiba. Porque é a nossa resposta de estresse, por exemplo, que permite que a gente tenha coragem, iniciativa, que a gente vá, né? Só que a nossa resposta de estresse, ela foi desenvolvida para ela ser uma coisa rápida e fugaz. Ela acontece, eu vou lá, tenho a coragem que eu preciso ter e ela passa. Só que não é assim que a gente vive no mundo de hoje. A gente vive desencadeando essa resposta de estresse por coisas pequenas do nosso dia a dia e muitas das vezes por nossos pensamentos, porque ela pode ser desencadeada pelos nossos pensamentos também. Então, a grande diferença é essa. Um estresse pontual me ajuda a ser proativo, mas um estresse crônico começa a liberar no meu corpo coisas que não são bem-vindas. Porque na hora que eu tô na minha resposta de estresse, o meu corpo, ele entende que ou eu tenho que fugir ou eu tenho que lutar. Que é a mesma coisa que se acontece na selva com a zebra. A zebra tá lá pastando, vem o leão, ela tem que correr ou ela tem que lutar com aquele leão. E aí o corpo dela vai mandar o sangue Aí a gente pra sente onde? de coragem. Ela vai mandar sangue para onde? Para os músculos, para o coração. E o sangue vai faltar do intestino. Então, por que as pessoas às vezes têm constipação quando estão estressadas? Porque o intestino funciona mais devagar. Na hora que eu estou fugindo do leão, o meu intestino não precisa funcionar. Então, se a gente está todo dia fugindo do leão, a gente começa... Trava. Então, assim, quando a gente começa a estudar isso... É muito A gente, legal isso. e aí, quando eu criei os cursos, eu pensei nisso, numa coisa que fizesse sentido para mim, da mesma forma como eu gostaria de ter aprendido, sabe? Então, a gente, primeiro, que eu trabalho com evidências científicas, eu acho que isso é muito importante, Sim. porque a gente trabalha com artigos científicos. Não é tirado de trás Não, da orelha, Não, né? então tudo que a gente conversa lá no nosso percurso do diástole é baseado em evidência científica. Eu tenho uma turma só para profissionais de área de saúde, que é o Diástole Saúde, e tenho uma turma para profissionais em geral, que chama Diástole Estressados. E tive também o Diástole Gestantes, que a gente fez para as Tô grávidas. achando que a turma de estressado deve ser a maior. A turma de estressados, tá? E a gente trabalha em cada encontro um tema. Então, a gente trabalha primeiro a presença no agora, depois eu trabalho o relaxamento, depois a atenção, depois a importância das nossas conexões interpessoais, depois a gente trabalha como aplicar isso tudo na prática e no final a gente faz um encerramento com comes e bebes, porque a professora aqui é taurina e não faz sentido não comemorar. Então... Tem que ser igual a Fernanda. Patrícia, mas quando vai ser esse curso que eu quero ir lá? Eu tô com turmas já acontecendo agora e eu vou ter 2 turmas ainda esse ano que vão começar no final de outubro. Então vai ter mais um diástole estressados e mais um diástole saúde no final de outubro. Deve começar. Foto só delas vai Não, nós temos que ir lá. Eu vou amar, gente. Sabe o que é interessante, né? Eu gostei, Patrícia, porque assim, não desmerecendo medicamentos e tudo, que a gente sabe que a gente às vezes tem que recorrer mesmo, né? Mas nós mesmos temos a cura dentro da gente, né? E também a gente tem as causas também. Nós mesmos podemos provocar o que nos faz mal, né? O nosso adoecimento, mas também podemos nos curar. Nossa. E como você está falando aí, como que é importante o mindfulness para a gente se curar de muita coisa, né? Exatamente. E assim, essa nossa resposta de estresse, gente, ela é involuntária. Eu não resolvo se eu vou ficar estressado ou não. O meu corpo, ele sente que eu não tô em segurança e ele resolve que ele vai mandar essa resposta de estresse acontecer. Agora, a minha resposta de relaxamento, ela é voluntária. Eu resolvo. Você que eu vou comanda, mostrar né? pro meu eu corpo. comando o cérebro, eu preciso E relaxar. aí eu vou falar uma outra frase que eu falo muito também, que a gente pensa que o contrário da ansiedade é a calma. Mas o contrário da ansiedade não é a calma, é a segurança. Olha. Então, quando a gente tá... pensar bem agora. Quando a gente tá verdade. ansioso... Assim, eu Quando a falo gente na se sente primeira segura, aula. a gente acalma. É o contrário. Por quê? Porque é a insegurança que vai desencadear a nossa resposta de estresse. Olha o que é um conhecimento, né, gente?
o conhecimento, né? Um conhecimento. Nossa, Façam, perfeito, façam Patrícia. esse exercício. Uma hora que você estiver muito ansioso, você pergunta para você mesmo: o que está tirando a minha segurança agora? É isso. Vai ter sempre uma resposta para Amei. isso. O que está tirando, você já vai saber fazer o dever da primeira aula, porque o dever da primeira aula do diástole é esse. Aqui também tá Observar ótimo. durante Quem uma for lá já vai semana. chegar prontinho. O que Amei. está tirando a sua segurança? E a gente vai falar pro nosso. E aí, isso é uma outra coisa, da gente conversar com o nosso corpo e falar: olha, você está em segurança. Você está seguro agora. Para que você está aí jogando essa resposta de estresse em mim? Você está seguro, né? E quantas vezes isso também a gente não sente nos nossos relacionamentos ou em outra coisa, nas cobranças de hoje em dia que a gente tem, né? Assim, de tem que estar perfeito, tem que estar tudo muito certo. E se a gente transmitir isso para o nosso dia a dia, para os nossos relacionamentos também, isso tem muito a ver, né? Então, acho que E tem. tem tantas pessoas que não conseguem nem respirar Nossa, direito. exatamente. Como que vai relaxar? É. Não tem como. Tem que aprender a respirar. E eu acho que esse é uma. Né, A gente Sabrina? lembrar que é um aprendizado que tem técnica, sabe? É. A gente tem técnica para isso. Exatamente. Não é uma coisa assim, eu resolvi. Não, é técnica. E, eu não consigo, eu sou muito estressado, não consigo. Consegue sim, consegue. Eu acho Você que ela fala- já teve até aqui, que eu vi uma coisa dela, Maria Augusta. Ah, que ela é um essa- amor, ótima. Maria Augusta, ela vai Agitadíssima. escutar e ela vai Adoro reconhecer. Eu falo que Maria Augusta é meu case de sucesso, porque ela foi minha aluna, cirurgiã, dona de comércio, né? Uma vida, mãe, milhões de coisas para fazer. E ela conseguiu. E ela me manda às vezes: Paty, você não sabe que esse fim de semana eu consegui fazer, então eu falo: olha, meu case Ai. de sucesso. Porque todo mundo consegue. É E só... ela é uma energia, É né? Uma isso aí. alegria. É só isso verdade. aí. O que você acha que mais mina, Patrícia, assim, hoje em dia, esses momentos de pausa? As telas? O que que no eu acho que as caso? telas atrapalham muito o nosso momento de pausa, porque a gente acha que quando a gente tá na tela, a gente tá pausando, e a gente não tá. Está nada. Porque, é. gente, o que que mais tem em rede social? Coisas que tiram o nosso conforto. Seja porque a gente está se comparando com alguém, seja porque a gente viu uma notícia que é ruim, né? Que a gente quer consumir Seja porque a gente alguma quer coisa. consumir alguma coisa. Então é cheio de Né, coisa Carol? é cheio. Nossa. É Várias isso aí. receitinhas. Não, eu tive que parar de seguir roupa porque tava um problema sério. Falência, não fali. Eu acho que tem muita coisa que você tá ali, É. que no fundo, elas vão estar tirando a nossa segurança, Verdade, sabe? De verdade. cada uma de uma determinada forma. Então, você acha que você tá pausando, mas você não tá pausando. Então, é um momento Às em que vezes você tá... Você vai lá para olhar alguma coisa. Aí você percebe outra e não olhou. Isso aí, É. exatamente. E aquela coisa. E aí te prende É um naquele ciclo, né? momento e pronto. É. Já era. É verdade. Seu dia. Exatamente isso, É, seu Fernanda. momento. E a gente falou aqui de coisas muito simples, assim, e eu acho que tem coisas que são muito simples e que elas têm evidências científicas muito importantes. Por exemplo, a gente ter contato com natureza 2 horas por semana já faz uma diferença Gente, muito por semana, grande né? por Olha semana. só, não é nem 2 por horas de dia. natureza por semana fazem diferença. Você sabe que eu ia falar isso aqui? Porque eu nunca tive bicho. Aí tem uns 3 anos que meu marido quis ter um passarinho, ele e meu filho, e agora a gente tem. E elas cantam o dia inteiro. E a partir de 3 anos pra cá, eu adoro escutar passarinho. Então, quando eu tô na natureza, pra mim, eu nunca tinha escutado, assim. Já escutei, mas sabe quando você não para? Eu fico escutando pra ver a diferença dos cantos e tudo. E a Acho o passarinha máximo. te adora, cara. Eu adoro. Ela é grudada em mim, as duas. Então, eu acho. E de meditação, olha só, já tem alguns trabalhos que mostram que quando a gente consegue fazer uma prática meditativa de 12 minutos por dia, a gente já tem modificações positivas na nossa atenção. Olha 12 minutos por dia. E E dá a pra partir gente de colocar 20 algum minutos- sonzinho? Você acha que é importante? Você indicaria colocar um sonzinho? Então, existem jeitos e jeitos da gente praticar coisas relacionadas à meditação. Quando eu começo a ensinar, a gente aprende sem nada.
E lá na minha salinha, a gente aprende a meditar sentadinho na cadeira, não é no chão, Olha só. para você poder aprender que você tá no seu trabalho e no seu trabalho, legal. sentadinho na sua cadeira, você pode voltar para você. Não precisa, é ótimo quando a gente tá num ambiente maravilhoso, né, de incenso, de óleo essencial, mas na rotina, eu não vou no meio do meu trabalho, né, tô lá. Não, você não precisa de nenhum outro artifício. Você só precisa de você e da sua decisão de ficar presente naquele momento. Patrícia, a minha prática diária, eu moro no meio de um mato. O que que acontece? Chega sexta-feira, eu entro em casa e falo, só vou sair segunda. E aí você fica naquele ciclo de paz, e aí você pode escolher sair de casa ou ficar no barulho. Não aguento mais sair e ficar no barulho. Exatamente. Porque é uma paz mesmo. É isso, e não é nem só essa questão da paz, é a questão da gente estar com a gente. E que a gente se perdeu nisso, né? Então, Verdade. E é muito mais fácil. é sendo muito mais assim. fácil, né, de uma outra forma. Então, igual você falou, a questão de ter o barulho do passarinho, é uma coisa que ajuda a gente. Olha, né, a minha intenção vai ser prestar atenção no passarinho. Eu sempre vou ter algo em que eu vou prestar atenção. E pode ser alguma coisa externa, ou pode, por exemplo, ser a respiração. Então, tem aquelas contagens de respiração, né? Eu inspiro contando até 4, expiro contando até 6. Isso é uma técnica. Expiro contando até 3, dou uma paradinha, expiro contando até 3. Tem várias técnicas que são técnicas diferentes que a gente pode aprender. Mas em todas elas, o que todas elas têm em comum é que tem algo em que eu estou prestando atenção. E a partir do momento que eu estou prestando atenção naquilo, na hora que o meu pensamento se desvia, eu já sei para onde eu tenho que voltar. Então, eu Exatamente. escolho prestar atenção, por exemplo, no som do passarinho. Aí o meu pensamento voa longe. Aí você fala, opa, mas eu estou prestando atenção no som do passarinho. Eu volto para ele. Então, é mais ou menos isso, sabe? Até você dominar por completo, Até né? você Você conseguir sabe que dominando por a completo. respiração é uma das primeiras coisas que eu passo para as minhas pacientes. Na minha anamnese, eu avalio o padrão respiratório, o jeito, ensino esse padrão. Uhum. Costumo fazer A o quadrada. para-casa, a quadradinha. E elas têm uma dificuldade enorme, porque Sim. no meu ponto de vista, nos meus estudos, é assim, eu acredito muito que a respiração vai fazer com que ela perceba o movimento do assoalho pélvico, que é um músculo tão pequeno Sim. e que tá junto com todos os outros funcionando ali junto, né? O abdômen, glúteo, coxa, enfim. E acho que a resposta a isso é muito mais duradoura do que só um tratamento de contrai ou relaxa, Com ou vamos certeza, seguir ali, Sim. né? Tudo que for envolver a consciência, né, corporal, Mas vai eu ser... tenho algumas pacientes que eu acho É. não ficam. É, Tipo assim, não vou é. ficar respirando aqui, não. É isso. E eu acho que a gente tem que ir começando a falar mais sobre isso de um jeito que, embora todas as questões, né, a mindfulness também veio de tradições religiosas, de tradições do budismo, e virou uma ciência ao longo do tempo, com as publicações, mas a gente precisa tirar um pouco distanciar um pouco disso, para dizer que é uma técnica que qualquer um pode aprender, né, e que é uma questão importante de saúde mental, assim mesmo, assim como você pratica a sua atividade física, você praticar os seus momentos de pausa. E isso já vai fazer muita diferença, né? A gente Exatamente. estar presente sem E é julgamentos. tão difícil, você falou assim, que aos 12 minutos, eu também, quando passo esse dever de casa, eu dou assim, é 5 minutos que você É vai fazer isso. isso. E as pessoas não conseguem, Sim, né? Elas não param realmente. Mas é pra questão de fazer. prioridade, né? É uma É isso que a questão Fernanda falou. Questão de prioridade. É. Se você não coloca para te ajudar, Sim. aí fica Por isso que complicado. quando eu fui criar, né, as questões do diástole, eu pensei muito nessa questão, assim, do que fazia sentido e como que eu vou convencer as pessoas, sabe? Aham. E aí eu tenho essa questão do convencimento, não só porque ela é boa para você relaxar, mas ela é boa, por exemplo, ajuda você, por exemplo, a melhorar o seu risco cardiovascular. Olha só. Ajuda você a ter uma chance menor de ter depressão e ansiedade. E até, provavelmente, também, você se indispor muito fácil com os outros. Nossa, Porque total. quando você começa a ter Sim. esse cuidado com controle. você não tem tanto assim, né, A gente problema vai de escolhendo as relacionamento. batalhas, A sabe? gentileza Você gera vai a começar. gentileza, né? Só tô E a sendo gente vai gentil ter comigo. E a paciência. gente também vai escolhendo as batalhas, É. porque tem coisas que às vezes. Eu vou dar um exemplo clássico meu.
eu morei um tempo no Santa Helena, hoje em dia eu moro no Bom Pastor, mas eu morei um tempo no Santa Helena e eu pegava o Olegário Maciel todos os dias. E aí a Olegário Maciel tem aquela questão, né, que uns vão na faixa direita, outros vão na faixa esquerda e quem tá na esquerda chega lá na frente e quer passar na sua frente. Nós sabemos disso, né? E eu andava pela faixa da direita, assim, ninguém vai passar na minha frente, ninguém vai passar na minha frente, ninguém vai passar na Olha o minha frente. estresse. Quase bati milhões de vezes, assim, não, mas não vão passar, não vão passar. Eu entrei na Eu fila. não vou deixar, esse lugar é meu. Aí um dia eu tava andando e eu tava até com o meu menino, o meu menino do meu lado, e aí um carro entrou na frente, assim, agora, tipo... Aí o meu menino falou, mãe, você deixou passar? Aí eu falei, deixei. Aí eu fiquei pensando, falei, cara, por que eu fiquei sofrendo tanto tempo com isso, né? sabe? Tanto De que eu não estresse, queria que né? a pessoa passasse E na ele minha já frente. tava esperando você. Ele já não tava deixar. tipo assim, sabe? Mas mãe, você deixou passar? Eu falei, pois é, não é que eu deixei? Então, assim, e aí você vai mudando, você vai perdendo essa Esse necessidade estresse dessas danado, coisas né? que são essas Pra coisas quê? miúdas do Você dia a perde a dia. noção, na verdade. Inúmeras coisas do dia a dia miúdas. E que isso desencadeia a nossa resposta de estresse, de levinho, mas desencadeia. Pra que você vai Claro. ficar Tá jogando coisa o ruim pra pingo, dentro do né? corpo. Vai enchendo o ar. no seu negócio e vai verdade. pingando aquilo dali? Quando você vê, você explodiu em casa, num momento com alguém que você não queria explodir, porque você passou um dia inteiro só enchendo o seu negócio de coisa de estresse, entendeu? E o pior não é isso, né? Só fazendo mal pra você mesma. Então, isso é uma questão que é uma consciência que a gente vai criando, sabe? E escolhendo mesmo, isso vale a pena, isso vale a pena eu lutar por isso, né? E eu acho que vem uma outra questão importante também, porque às vezes lá em casa eu escuto assim, tá meditando pouco, hein? Porque às vezes quando a gente também, Erra, também, né? não, e a gente também começa a ter voz de entender e falar assim, não, isso eu não quero fazer. Ah, Sabe? Tá, entendi. Isso eu não vou querer fazer. Então, acho que isso é legal. Porque te dá essa noção de você consegue colocar limite de um jeito. Porque você começa a se conhecer e falar, não, essa sou eu. Se respeitar, E se né? respeitar e falar, olha, essa sou eu e meu limite vem até aqui. Então, Isso. não, gente, eu não vou fazer isso. Porque quando a gente também perde esse rebote, esse estresse, a gente fica até com raiva da gente. Uhum. Então, assim, gente, pra que eu falei dessa forma? Aqui é Ai, outro que ó. sofrimento. Nossa, um sofrimento grande. Aí, exatamente, aí quando você conhece, igual você tá falando aí, Eu a gente tive, sabe os eu nãos, tive né? várias coisas relacionadas a isso, assim, de às vezes estar em reunião, eu era uma pessoa muito impulsiva, sempre fui muito impulsiva, eu sou sempre muito, tudo meu sempre foi muito, assim, eu fui muito noiva, muito grávida, sabe, muito recém-nascida, Muito tudo intensa. muito, assim, sabe, minha mãe fala, o que a Patrícia vai inventar agora? Muito tudo, eu nunca fui mais ou menos. E aí eu fui entendendo, às vezes, essas questões dos nossos extremos também, sabe, que os extremos também cansam a gente demais, Sim, entendeu? sim. E aí a gente vai chegando num outro lugar, assim, de um pouco mais de equilíbrio em relação a isso, sabe? Para todos os sentimentos, eu acho, né? E aí a gente vai tentando ter essa noção e aprender mesmo onde vale você dar uma resposta. Às vezes está numa reunião, discutindo alguma coisa, você vai falar uma coisa que não vai mudar nada daquilo que está acontecendo, mas só porque você quer falar, né? Então você fala, gente, mas para que eu vou precisar comprar essa A gente briga veio agora? de uma geração que fomos criados assim para produzir, para fazer. Sim. Você acha que essa nova geração, esses Gen Zs que estão vindo aí, eles têm mais esses momentos de Nossa, pausa? eu não sei se eles têm mais a questão dos momentos de pausa, mas eu já anoto, eu dou aula, né, para meninos de 22, 23 anos, os meninos com quem eu dou aula na medicina têm essa idade, e eles já têm, às vezes, uma capacidade maior de escolher coisas que fujam da caixinha, sabe? Tipo, na minha época, todo mundo, né, era impensável alguém, vou fazer residência médica e tenho que fazer residência médica no melhor lugar. Hoje eu já vejo alguns meninos falando, não, eu vou querer morar na praia, sabe? Eu tinha um menino que formou agora e ele era dentista e segunda carreira dele, e ele falou, não, Paty, eu quero ser médico de família e morar na praia, num lugar pequeno. Na minha geração, você dizer isso era quase falar assim, nossa, que fracasso, não vai ter uma casa bonita, Vai fazer trocar de residência. carro. Vai ganhar dinheiro nenhum, Nossa, né? você não Ser vai pobre. para Paris, você não vai trocar de carro todo ano. Então, eu acho que essa visão, ela tem mudado um pouco, sabe? Da questão do que são os valores reais, né? E hoje em dia o valor real
do mundo é você ter tempo. Vamos combinar. Esse, eu Então é- percebo isso. então é isso, menos meninas. é mais. Vamos colocar uma pausa na nossa agenda para conversar mais com a Patrícia. Com certeza. Quero fazer um curso. Bora lá. Infelizmente, Bora lá ser diastólica comigo. a nossa conversa tá chegando ao fim, é tão rápido. Ai, que pena, Ah, porque eu amei. Gente, eu acho que eu não fiz nem a diástole, só se... Não, a gente pode combinar, vamos combinar. Vamos combinar um evento com as mulheres, levar ela para fazer Bora. Nós já que tentamos, quiser. né, Um Patrícia? exercício Nós de- A vamos gente já tá conseguir. tentando, aí uma hora a gente vai conseguir colocar a mulherada para ficar Vamos. presente, respirando e pra gente começar a entender que tá acessível, tá com a gente, né? Excelente, Então a gente não Patrícia. precisa de mais nada, a gente só precisa parar e ter consciência. Muito paz obrigada, viu? Maravilhosa. gente. Vamos, Foi Patrícia. minha professora. Ah, que linda. E a mãe na anatomia. Eu preciso dar credibilidade. Né? Ah, que Ela deu credibilidade. Arrasou, Patrícia, Gente, arrasou. obrigada. Obrigada. Se você tá aqui também ouvindo a gente e tem alguém aí que tá na correria, compartilha esse episódio e curte lá. Esse é o Pod Só Delas, feito pra gente tocar no assunto. Só delas. Só delas. O podcast pra gente tocar no assunto.